Conseguindo ver o slide? Sim. Sim. Então, assim, o objetivo da aula é falar um pouco sobre o papel da psicologia na atenção psicossocial, no CAPES, um pouco no campo da saúde pública também. Eu acho não, né? Tenho certeza que nesse tempo aqui não vou conseguir esgotar, trouxe os pontos que eu acho mais principais, assim, para a gente conversar, mas é isso, eu acho que essa troca é interessante para também vocês conseguirem trazer o ponto de vocês, enfim, as dúvidas, porque com certeza a apresentação não vai conseguir esgotar tudo que abrange esse tema, né? A Nicole falou que a câmera não está funcionando. Tá bom, Nicole, qualquer coisa você vai falando com a gente. Bom, então, para começar a falar de CAPES, de atenção psicossocial, acho que é interessante a gente fazer um resgate histórico do lugar da loucura na sociedade. Quem faz bastante esse apanhado histórico da loucura é o Michel Foucault, e ele fala um pouco do quanto que essa visão da sociedade em relação à loucura foi mudando ao longo do tempo. Então, assim, a loucura, ela nem sempre foi vista como um problema social. A loucura é só a loucura, né? Então, a loucura é um termo muito subjetivo e abrangente, mas ela é um fenômeno. Mas só em determinadas condições tempo-históricas e sociais que ela se torna um problema. E aí, a loucura se tornando um problema tem muito a ver com o começo das grandes internações, não só das pessoas, né, que tinham alguma questão de algum transtorno mental, mas também as pessoas que eram afetadas pela desigualdade da época, as pessoas incapazes de trabalhar, quando a gente tem essa construção do capitalismo e todo girando em torno dessa funcionalidade, então começa-se esse movimento de grandes internações com, né, e que não era com viés de tratamento, mas com viés de higienização da sociedade, das pessoas que eram consideradas indesejáveis para o progresso, digamos assim, né, do capitalismo, da modernidade, enfim, chamamos como a gente quiser. E aí, no século XIX, o Pinel encontrou nos hospitais gerais, o Pinel era um médico, né, e fez também começou a entender que nos hospitais gerais tinham esses tipos de pessoas, pessoas pobres, desempregadas, pessoas que cometiam delitos, as pessoas consideradas devassas, os loucos, e aí ele faz uma reforma em que ele tira do hospital todos esses indivíduos, né, que vão habitar outros lugares, não melhores, né, mas a prisão, enfim, e até mesmo o genocídio, de fato. E aí ele inaugura o hospital como um lugar natural da loucura, né, que é o começo aí da grande manicomialização das pessoas tidas como loucas. E aí, trazendo um pouco dessa história para o contexto da nossa sociedade brasileira, a gente tem aqui esses mesmos pressupostos, né, de higienização, privação de liberdade, das pessoas que representavam algum tipo de ameaça. E aí, em 1919, a gente tem a criação do primeiro manicômio judiciário, o Hospício Pedro II, em 1841. E aí, em 1950, o cenário dessas instituições já era de superlotação, maus tratos, condições precárias. E aí, o que a gente precisa pensar? A gente tem os mesmos pressupostos higienistas que o Michel Foucault apresenta, né, na sua obra, uma importação desse pensamento mesmo, do genocídio, da eugenia, mas a gente tem um outro contexto do que é a Europa, né? Que é um contexto de colonização, um contexto de um país escravocrata. Então, a gente tem esse mesmo pressuposto, só que
na sociedade brasileira, isso foi deu uma continuidade a essas ações coloniais, e a gente precisa pensar, né? Se a gente tem a mesma história, mas outro contexto. Então, quem vão ser as pessoas que vão ser alvo dessa manicomialização no nosso país se a gente tem um contexto de colonização? Então, o manicômio, ele foi um lugar que deu continuidade à escravidão e o genocídio da população negra. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem, eu trabalhei muito tempo lá, né? Um lugar chamado Colônia, e aí essa colônia, o nome já diz tudo, né? Não preciso também elaborar muito, mas era um bairro, né? Um lugar grande que tinha vários engenhos de açúcar, enfim, um lugar mesmo de trabalho escravo. E aí, com a abolição da escravatura e toda aquela movimentação, se inaugurou ali um espaço, né, vários manicômios, vários pavilhões, em que o princípio da recuperação dessas pessoas loucas era a laboterapia. Então, se identificava, se entendia que as pessoas que tinham um transtorno mental iriam ser recuperadas através do trabalho. E eu nem preciso dizer quem eram essas pessoas, né? Então, foi uma ação mesmo de continuidade do que já havia ali naquele território, mas com outra roupagem. E isso aconteceu, enfim, em vários outros lugares do Brasil, fora que, enfim, a gente vai falar um pouco disso mais na frente, mas todo o contexto mesmo da psiquiatria, embasando o manicômio como lugar natural das pessoas negras, das pessoas indígenas, das pessoas LGBTQIA+, através do racismo científico, de teses que colocavam as pessoas negras nesse lugar da loucura, né? Vários psiquiatras fizeram parte desse movimento. Então, o manicômio, a psiquiatria, elas fazem parte dessa estrutura de poder e dominação da nossa sociedade. E aí eu acho importante a gente pensar quais são as características do manicômio, porque depois eu vou falar mais disso, né? Mas o manicômio ele não é só uma estrutura física, e é importante que a gente entenda as características do manicômio para a gente conseguir entender quando a gente está num lugar manicomial, quando a gente está reproduzindo o manicômio, né? Porque isso também está na gente. Quando o ambiente nosso de trabalho está sendo manicomial, então acho que é interessante a gente ficar atento a quais são as estruturas do manicômio e das instituições totais, né? Esse conceito de instituição total é do Goffman, e aí ele fala nesse livro sobre os hospitais psiquiátricos, as prisões, os quartéis, os conventos. E aí ele fala que a instituição total impede o contato do indivíduo com o mundo exterior, concentra todos os diferentes aspectos da vida de uma pessoa no mesmo local e sob a autoridade de uma equipe dirigente. Causa nos indivíduos incapacidade a longo prazo de lidar com a vida e sensação de dependência e inferioridade. A instituição total também tira da pessoa, tira da pessoa de seus referenciais identificatórios e de seu papel social, além de todos serem tratados como um grande bloco homogêneo sem individualidade. É assim que, quando o doente entra no hospital psiquiátrico, alienado pela doença mental, pela perda das relações pessoais com o outro e, portanto, pela perda de si mesmo, em vez de encontrar ali um lugar onde possa libertar-se das imposições dos outros sobre si e reconstruir seu mundo pessoal, depara-se com novas regras e estruturas que o impedem a objetificar-se cada vez mais, que impedem a se objetificar cada vez mais, até identificar-se com a instituição. Então, o manicômio ele faz isso, ele tira a individualidade da pessoa, ele tira essa. Porque é isso, se você depende de uma instituição para tudo da sua vida, e essa instituição dita tudo que faz parte da sua identidade, da sua construção subjetiva,
a pessoa acaba também criando uma sensação de dependência, né? Sem autonomia nenhuma. Quantas vezes eu já ouvi de pacientes que sentem saudade, não todos, tá? Mas eu já ouvi muito isso, assim, essa identificação com a instituição, que sente saudade do manicômio X, de defender, de fato, essa prática, essa lógica. Mas é isso, assim, é um movimento de perda mesmo da identidade, né? De ficar tudo muito misturado com isso. Essa questão também de concentrar todos os diferentes aspectos da vida da pessoa, eu acho que é um ponto muito interessante para a gente se atentar também no trabalho na saúde mental, porque muito facilmente se cai nessa lógica, né, de concentrar tudo que a pessoa precisa dentro da mesma instituição, e às vezes o CAPS também pode estar nesse lugar, né, e aí a pessoa passa o dia inteiro no CAPS, quando ela precisa, é o CAPS que vai resolver o benefício, é lá que ela vai almoçar, é lá que ela vai socializar, são os profissionais que vão, enfim, a gente trabalha em rede exatamente para quebrar essa lógica de instituição total, né? Então, é muito importante ficar atento a como que o serviço está se colocando na vida daquela pessoa, que tem, ali precisa, né, de um direcionamento, de uma ajuda, de um tratamento, mas não necessariamente precisa dar conta de tudo da vida daquele sujeito, porque isso também é manicomialização, né? Então, é isso, assim, o manicômio não é apenas uma estrutura física. A abordagem manicomial repressiva pode ocorrer também nos serviços comunitários e substitutivos, e aí eu gosto muito dessa expressão, né, dos desejos de manicômios, que são, muitas vezes atravessam as pessoas mesmo, sabe? Nas práticas de dominação, de classificação, de opressão, de hierarquização do outro através do seu sofrimento, né? Então, se o serviço, qualquer serviço, né, não só os CAPs, mas qualquer serviço de saúde que presta uma assistência se coloca nesse lugar de dominação, de classificação, de opressão, e não só isso, né, também de medicalização, a gente vai vendo como a lógica manicomial vai se atualizando para... Porque é isso, assim, a luta antimanicomial, ela tem um lugar, né, acho que isso foi se expandindo ao longo do tempo na sociedade, as pessoas já começaram a entender que não dá para prender, que não dá para torturar, dar choque, aquela coisa, assim, mais punk, isso é um ponto. Mas o que a gente o que não impede, o que não deixa de fazer com que a lógica manicomial vá se atualizando e que seja tão violenta quanto, né? Que são as práticas de medicalização, que é um silenciamento mesmo do sofrimento do outro, enfim, várias lógicas de violência que a gente pode pensar e que continuam acontecendo na nossa sociedade, e que são atualizações do manicômio. Então, é isso, assim, como o manicômio não é apenas uma estrutura física, então a nossa luta vai muito além de... Claro que é importante fechar os manicômios de fato, né? Isso é uma parte muito importante. Mas não só isso. Aqui no Rio de Janeiro dizem que fecharam todos os manicômios. Eu discordo disso porque eu entendo que tem instituições no Rio de Janeiro que funcionam como manicômio, mas essa não é essa nomenclatura, né? Mas mesmo assim, mesmo se fechasse todos os manicômios, fez festa, etc. e tal, a luta antimanicomial está muito longe de acabar por conta disso. A gente ainda tem, e é isso, a gente tem as instituições que atualizam a lógica do manicômio, as comunidades terapêuticas, enfim, os próprios dispositivos da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, sendo utilizados de uma forma manicomial. Isso eu posso falar um pouco mais na frente, quando a gente for ver os dispositivos, enfim. Até aqui